Oi. Por muito tempo se pensou que os tubarões eram imunes a quase todo, que não adoeciam. Somente se conheciam alguns casos de parasitose, mas não casos de doença e menos de morte. Olá, aquáfilos! Nosso tema de hoje é justamente entender um pouco mais sobre a imunidade em tubarões e saber se efetivamente eles são imunes a tudo. Mas antes de mergulhar na imunidade dos tubarões, não esqueça de se inscrever no canal e nos ajudar a divulgar nossos conteúdos. Lembre que saber não pode ser luxo. E agora, roda a vinheta. O sistema imunológico é questão de sobrevivência. Naturalmente, todo o sistema no corpo de um organismo é fundamental para a sobrevivência. Só que no ambiente em que esse animal vive, existem inúmeras situações de risco para a vida, como os parasitas, vírus, bactérias e fungos, que podem afetar a saúde do indivíduo e até da população. De aí a relevância de um sistema imunológico eficiente. Mas antes de ver se os tubarões são imunes a tudo, vamos ver como funciona o sistema imunológico neles. Um animal apresenta imunidade se possui tecidos portadores de antígenos que desencadeariam uma resposta imunológica, sendo capazes de reconhecer e eliminar invasores, que são os patógenos. A imunidade é de dois tipos, inata e a imunidade adquirida ou adaptativa. E no caso da imunidade inata, é aquela com que o organismo nasce, normalmente rápida e ampla, e está representada pelas barreiras físicas e mecânicas como a pele, o muco, os fluidos corporais. Uma outra barreira é a barreira fisiológica, que inibe ou elimina o crescimento de patógenos com respostas corporais como temperatura e mudanças de pH. Uma terceira barreira da imunidade inata é a barreira celular, representada pelos linfócitos natural killer, leucócitos, neutrófilos, monócitos e macrófagos que fagocitam os patógenos. E ainda na imunidade inata temos a barreira inflamatória, que são as reações a infecções com danos teciduais, induzem células fagocitárias para a área mais afetada. O segundo tipo de imunidade é a imunidade adquirida ou adaptativa, que é a resposta ativada pelo contato com agentes infecciosos. Essa resposta pode ser humoral, dada pelos linfócitos B, e uma resposta celular, que é dada pelos linfócitos T. Essa imunidade adquirida vai sendo desenvolvida pelo organismo ao longo da sua vida. A imunidade adaptativa também pode ser dividida em imunidade ativa, quando é induzida pela exposição a um antígeno, ou em imunidade passiva, quando é induzida pela transferência de anticorpos de um indivíduo para o outro. Para o caso dos tubarões, tanto na imunidade ativa quanto na imunidade passiva, os tipos natural são os que estão relacionados com eles. E na imunidade ativa natural é quando é adquirida através de doença. E na imunidade passiva natural é quando a imunidade é feita através da transferência de anticorpos maternos para o feto. Os mecanismos da imunidade inata fornecem a defesa inicial contra infecções. A resposta imune adaptativa se desenvolve posteriormente e consiste na ativação dos linfócitos. Na cinética das respostas imunológicas inata e adaptativa varia em diferentes infecções, mas sempre a adaptativa toma mais tempo para se manifestar. Mas quais são esses tecidos imunológicos nos tubarões? São chamados órgãos linfáticos ou tecidos hematopoieticos. Os peixes possuem uma resposta imunológica humoral e celular em órgãos centrais, cuja função é a defesa do organismo. A maior parte dos órgãos linfóides dos mamíferos existem nos peixes, menos os nódulos linfáticos e a médula óssea.
Como os tubarões não possuem médula óssea, a função hematopoética é assumida basicamente por 4 órgãos: o órgão epigonal, o órgão de Leydig, o timo e o baço. Estes dois últimos são considerados os principais órgãos linfóides responsáveis pela depuração de antígenos solúveis que são lançados na circulação sanguínea. A morfologia e funcionalidade de células imunológicas dos peixes apresentam as mesmas características às dos mamíferos: macrófagos, neutrófilos, monócitos, trombócitos, linfócitos B, linfócitos T, células natural killer e eosinófilos. Os eritrócitos dos peixes cartilaginosos são maiores do que os peixes ósseos. Nos peixes, em geral, a presença de anisocitose pode ser de leve a moderada. A policromacia normal e a eritropoese ocorre no sangue periférico. Agora falando de cada um dos órgãos linfóides, iniciando pelo timo. O timo é o primeiro órgão hematopoético formado embrionariamente, na terceira semana de gestação. Da quarta à quinta semana, se divide em 2 lobos localizados na região faríngea, e até a 8ª semana, a região do córtex e da medula são bem definidos. Sua identificação é fácil até em neonatos. Em adultos, não é tão evidente pelo fortalecimento da musculatura nessa região faríngea. Uma das funções do timo é produzir o hormônio timulina, que auxilia na comunicação entre sistema imunológico e sistema neuroendócrino. O órgão epigonal se localiza abaixo dos rins, mas a parte anterior envolve as gônadas. O órgão cresce acompanhando o crescimento do animal, do tubarão, e em tubarões jovens é difícil diferenciá-lo dos rins. Está envolvido na formação de leucócitos, é responsável pela fagocitose, pelo processamento de antígeno e formação de IgM e da memória imunológica através dos centros de melanomacrófagos. O órgão de Leydig se localiza na parte dorsal e ventral do esôfago, de forma evidente nos embriões e de forma muito difusa ou ausente nos adultos. Ele é responsável pela produção de imunoglobulinas. O baço é um órgão linfóide secundário e o órgão hematopoético mais importante em peixes, responsável pela síntese de anticorpos. Está localizado na parte posterior do estômago. Falando agora dos anticorpos. Os anticorpos dos tubarões são semelhantes aos humanos, mas extremamente resistentes a altas temperaturas e a ambientes muito ácidos ou muito alcalinos. Tem capacidade de inibir o crescimento de células cancerígenas. E uma característica importante é que esses anticorpos dos tubarões são 10 vezes menores que os anticorpos humanos. Um anticorpo convencional consiste em 4 cadeias de proteínas, 2 cadeias pesadas que formam a espinha dorsal da molécula em forma de Y e 2 cadeias leves que se prendem à parte externa das pontas. Os mini-anticorpos mantêm aproximadamente a mesma forma, mas não possuem as cadeias leves e estão presentes também em camelos, llamas e alpacas. Esse pequeno tamanho não diminui sua resistência e eficácia e os faz mais fáceis de serem replicados e usados para desencadear resposta imunológica específica quando injetados nos organismos doentes. Parece promissor. Está sendo ainda pesquisado, mas não tem aplicação em humanos por enquanto. A longevidade e saúde dos tubarões está relacionada com 2 substâncias, a esqualamina e a IgNAR. A esqualamina é um aminoesteroide produzido pelo fígado do tubarão, com poder antiviral e antibacteriano, que faz do tubarão resistente a inflamações, infecções e tumores. A IgNAR é uma imunoglobulina receptora de antígenos que age como um tipo de modulador do sistema imunológico.
tornando o organismo mais adaptativo e específico para responder a potenciais ameaças que não apenas com a resposta imune inata. Duas substâncias sem aplicação ainda em humanos, mas que estão sendo pesquisadas para o tratamento de doenças como a dengue, hepatites, Covid-19 e câncer. Que o sistema imunológico dos tubarões é muito eficiente, parece que é a verdade. Porém, ainda falta muita pesquisa ao respeito, em especial em animais de vida livre. De qualquer forma, há mais de 100 anos se conhecem dados de tubarões com algumas patologias. A meningoencefalite, associada a inúmeros granulomas parasitários, foi descrita em vários exemplares de tubarão-lixa de vida livre. Os parasitas eram larvas de nematóides da superfamília Dracunculoidea. Benz e Adamson, em 1990, descreveram a parasitose do copépode Nemesis robusta nas brânquias do tubarão-raposa, que gerou erosão tecidual, inchaço e oclusão dos canais interlamelares, comprometendo a eficácia respiratória do animal. Um outro exemplo de parasitoses ocorre no tubarão da Groenlândia, que, segundo as pesquisas, mais de 90% da população desta espécie na Groenlândia apresenta nos olhos o omatocoida elongata, um copépode que causa cegueira. Mas, como esta espécie de tubarão pouco usa sua visão para a detecção de presas e usa outros sistemas para a predação, não parece prejudicar a saúde do animal essencialmente. Entre as micoses, a micose gerada pelo Fusarium solani ataca tubarões em cativeiro da família Sphyrnidae, gerando dermatite com úlceras e lesões contendo exudatos purulentos esbranquiçados a hemorrágicos, principalmente nos canais da linha lateral e nas ampulas de Lorenzini na região cefálica. O mito de que a cartilagem de tubarão era extremamente eficiente para combater diversas doenças se espalhou há muitíssimas décadas. É comum encontrar ainda suplementos de cartilagem de tubarão vendido como apoio no tratamento de artrite, psoriase, cicatrização de ferimentos, inflamações no intestino e para danos na retina dos olhos, provocados por diabetes e até no tratamento contra o câncer. Para verificar a verdadeira eficácia da cartilagem de tubarão para o tratamento contra o câncer, o estudo de Loprince e colaboradores, publicado em 2005, testou a sobrevida e qualidade de vida em 83 pacientes com carcinoma de mama ou coloretal, usando cápsula de cartilagem em um grupo e em outro grupo placebo. Todos os pacientes continuaram com seus tratamentos de quimio e radioterapia. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa nem na sobrevida maior, nem em uma melhor qualidade de vida nos que tomaram a cartilagem. Como a venda da cartilagem continuou sendo realizada ampliamente, Raskop e colaboradores realizaram uma revisão sistemática de literatura que foi publicada em 2015 sobre o uso da cartilagem na terapia contra o câncer. 27 estudos revelaram que existem alguns extratos derivados da cartilagem de tubarão com propriedades anticancerígenas ligadas ao bloqueio da angiogênese. E alguns extratos também apresentam ação sobre o sistema imune e na inibição de metástases. Porém, o extrato da cartilaginagem do tubarão teve sucesso em estudos realizados em laboratório, mas falhou em ensaios clínicos realizados em seres humanos. Os tubarões não são imunes a doenças e têm câncer. O câncer de tubarão é relatado desde 1908 e foi documentado em 23 espécies de tubarões. William Lane ganhou muito dinheiro com pessoas ingênuas vendendo cartilagem de tubarão e seu livro Sharks Don't Shed Cancer. Em 1989, quando realizava meu trabalho de conclusão de curso
de bióloga marinha, pesquisava a anatomia, citoarquitetura e ultraestrutura de cérebros de tubarões. Encontrei entre os exemplares com um cocobacilo na área do telencéfalo. Era um exemplar de Carcharinus plumbus. O processo de infecção se iniciou na via sanguínea, visto que foram encontrados cocobacilos nos sacos vasculosos. A infecção se estendeu para o telencéfalo, provocando degeneração celular evidenciada pela lisis nas células nervosas. E foi claro que houve resposta à infecção pela ação dos macrófagos, que fagocitaram vários cocobacilos e foram identificados tanto nos cortes histológicos como nos cortes de microscopia eletrônica. Então, podemos dizer que os tubarões têm um sistema imunológico altamente eficiente? Claro que sim. Que são imunes a tudo? Não. Que são altamente resistentes? Sim. Que são a solução para as doenças humanas? Ainda tem muita pesquisa pela frente para poder realmente saber. Mas que é uma potencial fonte de solução para muitas das doenças humanas e de alguns outros animais, isso com certeza. Deixamos aqui um conjunto de referências, muito poucas realmente para todo o que se tem, mas façam a leitura desse material. Boa parte desse material foi base para este vídeo. Boa leitura. Espero que tenham gostado do tema. Obrigada por assistir nossos vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Somente assim podemos fazer divulgação científica e confirmar que saber não pode ser luxo. Se já é um de nossos seguidores, recomende a seus alunos, amigos e colegas nosso canal para eles se inscreverem. Obrigada e até a próxima!